Cara, pipoca é muito bom, cara. Eu amo pipoca. Salve, jovens. Eu sou o Gabriel, galera. E hoje com Extermínio 3, A Evolução. Já é o filme mais divisivo de 2025. Opinião sem com spoiler. Eu fui no cinema 2 dias atrás, na terça. Hoje é quinta. Assisti o filme, eu e meu irmão. Gostei muito do que eu vi. Jogo de câmeras, enredo. A história, bem legal. Os zumbis em si, né? Zumbis muito foda, gostei. Achei do caralho aquele bagulho dos alfa. Bem legal, mano. Isso daí daria pra fazer uma série, viu, mano? Mas se estendesse muito, né? Provavelmente ia ficar ruim, igual The Walking Dead fez. Estendeu muito, perdeu a essência. Mas bora que bora. Trazer esse vídeo pra vocês. Canal Piuí. Quero saber a opinião deles. Eu gostei, mano. Esse filme dou nota 9, cara. Vai ter a continuação, vamos ver. Não dou 10 porque teve bagulho assim que eu achei paio viajado. Que esse cara no final do filme eu não gostei muito, que ficou virando mortal dançando na porra de um apocalipse zumbi, tá ligado? Tem mais umas outras coisas viajadas, mas eu gostei muito do filme. Gostei. Queria também ter mais do pai dele, mano. Eu gostei dele, o pai dele é um vagabundo, mas eu achei muito da hora o personagem, o pai dele ali, Fraga, protagonista em si, é a criança, né? Então, gostei do Olá pai dele. pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Extermínio Caralho. está de volta. A saga iniciada lá em 2002 Foda, por né? Danny Boyle, que falava de zumbis, corredores, malucos, teve uma continuação. Esse primeiro eu só assisti que uma vez, o nome nunca mais. originalmente fazia muito sentido, já que eram 28 semanas depois, que aqui virou Extermínio Extermínio 2. 2. Agora temos o terceiro filme. 28 Seria anos. 28 anos depois, mas aí, sabe, essa tradução não deu certo, né? Extermínio, a evolução. É capa bonita. Olha, mano, parece capa de série. Bem foda, viu? Eu gosto do segundo filme. Mas esse terceiro aqui, pra mim, é o melhor dos três. Mas, como eu vou dizer, o primeiro eu assisti uma vez só e faz muitos anos. O segundo também faz muito tempo que eu assisti. Então, não tá fresco na minha cabeça, fraga. Tem coisa que eu não devo nem lembrar. Mas esse terceiro aqui, muito bom, cara. Eu acho que foi o primeiro filme do ano que eu fui no cinema ver. Esse ano tá tão ruim, tá tão fraco de filme, cara. Que eu pelo menos não vi nenhum filme que falou, mano, vou lá ver. Esse filme merece meu dinheiro e minha atenção, não. E agora não teve nenhum filme que eu falei, ah, mano, vou lá ver. Ano passado eu fui pra caralho. 2019, 2020, puta que pariu. Fui no cinema, ó, uma vez no mês, se der mole. A Agora, evolução acaba de chegar, nós assistimos ao filme, estávamos muito ansiosos por ele e hoje estamos aqui para dar a nossa opinião, sem spoilers em um primeiro momento e com algum spoiler na reta final sobre o filme. Então apague as luzes do seu quarto e do bora caralho, né? conversar sobre... Depois durante o filme eu percebi que a imagem não tava perfeita, vamos dizer assim, né? Mas aí depois eu vi que eles falaram que o filme foi feito no iPhone 15, eu acho, né? Mano, brabos, viu? Muito foda. O jogo de câmera também achei bem legal quando, tipo, mata os infectados, fraga. Me lembrou o jogo, cara. Porque, tipo, a câmera muda de zoom. Tipo aqueles jogos de sniper. Você acerta o cara e a câmera vai lá, mostra atravessando. sobre 28 anos depois ou Extermínio, a evolução. Já fazem 28 vídeos que você assiste e não deixa like. Não deixe chegar no 29, tá? Por favor, Sempre aperta deixa o no like, like cara. agora mesmo. Deixa o like aí. Bora. Entra no vídeo e deixa o like, cara. Se você não gostar, aí você tira o like. Pronto. Simples. Extermínio, ou 28 Dias Depois, é um filme lá de 2002 que foi muito influente, que popularizou de uma vez por todas o Tudo, né? zumbi corredor, essa ideia do infectado descontrolado, Muito com cenas foda. muito tensas, um papel muito marcante do Cillian Murphy, que depois veio a se tornar um dos grandes atores de Blinder. Hollywood. E agora a gente tem a equipe que encabeçou aquele projeto retornando a esse universo. Diretor Danny Boyle, roteirista Alex Garland, que recentemente fez aí Guerra Civil, mas que também é conhecido por Ex Machina e vários outros filmes muito bons. É uma dupla de peso que tá de volta para filme mostrar brasileiro, pra né? gente como esse universo ficou depois de tantos anos. Esse cara aí é bom, mano.
Ele trouxe uma boa comédia pro filme, eu gostei. E eu já quero deixar claro que é muito bom ver o Danny Boyle de volta. Ele já fez uns filmes mais questionáveis, que eu tenho várias ressalvas, como é o caso daquele Yesterday, que fala sobre como seria um mundo se não tivesse Beatles. Aí o cara vai lá e faz as músicas de Beatles e tal. Filme que não funciona pra mim, só que aqui tá o Danny Boyle de Transporting, tá ligado? Aquele Danny Boyle piradaço, que vai fazer um monte de edição diferente, que vai colocar música em cima de música, com corte rápido, com invenções diferentes. Esse filme aqui é muito original, tem uma... Cara, tem horas que, tipo, não dá medo. Eu, pelo menos, não teve nenhuma hora que eu fiquei com medo, eu tomei susto. Meu irmão tomou uns 2 sustos ali. Jump scare, né? Mas eu não tomei nenhum, achei de boa, não deu medo. Mas tem hora que dá agonia, cara. Por causa da trilha sonora, por causa do bagulho de guerra que eles colocou enquanto rolava a treta. Dá uma aflição, fraga. E eu acho muito bom, cara, esse desconforto que você consegue ter, fraga. Identidade própria gigantesca, que, cara, pra mim é o grande diferencial dele, porque é um filme de zumbi num universo pós-apocalíptico que pode te lembrar um pouco um The Last of Us parte 2 da vida, entendeu? Porque tem o lance do arco e flecha, o lance da vegetação invadindo os locais, só que como o Danny Boyle é esse cara diferente, que tem uma identidade própria, ele traz uma veia muito específica pro filme que consegue diferenciar ele dos outros, né? Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Essa impressão digital era muito clara no primeiro filme e, como o Miguel falou, ela também está aqui. Para mim, esse Extermínio, a Evolução, ele é um filme diferente. Você assiste ele e percebe que ele não é só mais um filme de infectado qualquer. E você não vai ficar lembrando de nada além de 28 dias depois ou o primeiro Extermínio. Acho que esses dois filmes têm uma conexão muito interessante, mas ao mesmo tempo eles abordam coisas bastante diferentes. Danny Boyle não quis mais ficar na área de Londres, da cidade, acabou pegando aí um pessoal que ficou esquecido no mundo, que acabou sobrevivendo em uma ilha e dá seu jeito de viver lá, tentando se manter afastada desses infectados. Por isso que eu falei, uma série, essa é muito boa. Daquela galera, fraga, da ilha, indo lá explorar, fazendo essas coisas. Isso é muito bom, mano. Utilizando a maré, ele cria todo um culto dentro do filme de pessoas que já estão acostumadas a viver nisso e como eles fazem ritos de passagem, enfim, como essa sociedade meio primitiva sobrevive em tudo isso. E desde o início, pra mim, é um filme muito tenso, porque ele vai apresentando pra gente o que aconteceu, como é que estão os infectados, mostra ali a jornada de um pai, de um filho e tudo mais, e essas cenas que são construídas pelo Danny Boyle, elas são muito tensas, cara, elas são muito rápidas, assim como era lá no primeiro Extermínio. Aqui ele traz isso de volta, mas com uma inventividade tão grande quanto, porque ele vai, mais uma vez, trazer alguns ângulos de câmera muito absurdos, alguns movimentos, né? Talvez você tenha visto aí, né, o uso de um monte de iPhones perfilados que viraram um maneirismo aqui do filme, que ele traz em diversas cenas e que é diferente, é interessante, é um filme muito dinâmico na minha visão. O lance do iPhone é muito legal porque igual eu falei, às vezes quando eles matam os zumbi com a flecha, vai na cabeça, dá aquele jogo de câmera, parece jogo, cara, de tão bom que os caras fez, sabe? Vou num arco com esses iPhones, então você grava a situação assim, você tem mais ângulo para poder mostrar aquele mesmo impacto acontecendo de vários lugares diferentes. E ele vai usar isso o tempo inteiro, é estilizado, você pode achar meio patético, porque é o tempo inteiro que ele vai utilizar isso, mas para mim funciona muito bem, traz identidade pro filme. Exatamente. E também para mim a questão do texto, a identidade está justamente por se passar... Eu achei um bagulho único, eu nunca tinha visto isso em nenhum outro filme, então eu achei muito bom. Inglaterra, até aquela conexão com a Grã-Bretanha e tudo mais, porque os caras se defendem com arco e flecha. Você vai pra história e lembra das guerras de Inglaterra e França, a Inglaterra venceu muitas guerras por causa do arco longo inglês. Era um grande diferencial daquele povo. Então é muito legal ver como ele traz esse fato histórico, meio que ecoando na história agora que eles têm que se defender dos zumbis, dos infectados, tá ligado? Eu acho essa parada de conexão com a história do povo inglês muito foda, que só um diretor inglês, com um roteirista inglês, com um contexto inglês poderia fazer isso, né? Isso vai aparecer em cena com várias fotografias e imagens do passado. Você pode talvez estranhar, mas ao meu ver, isso dá identidade pro filme, funciona, principalmente porque a jornada principal funciona. Eu comprei os personagens que aqui me foram apresentados. A gente vai ver ali o Aaron Taylor-Johnson interpretando um pai. Esse pai vive com um filho, uma mãe que tem uma certa condição especial. E a gente vai ver como se inicia uma jornada que vai tomando rumos diferentes. Ele é chatinho, mas entendível. É legal. O doutor, muito bom, muito bom.
ao longo do filme. Parece, quando você começa a assistir, que você pensa assim, caraca, eu já vi essa história, eu sei onde isso aqui vai dar. Vai ser um The Last of Us, o pai que protege o filho. Eu não fiz, na verdade, associação nenhuma com The Last of Us, porque não. eu acho que ele tem uma identidade tão diferente que eu não fiquei comparando. Mas ele tem esses arcos que fazem você pensar assim, caraca, eu já vi isso aqui em vários lugares, só que ele vai mudar ao longo dessa jornada e, ao meu ver, essas mudanças são muito boas. Ele consegue trabalhar bem todos os personagens que tem. Eu tava achando que seria, tipo, o pai vai pegar a mãe e vai sair por causa do filho, ou o filho vai pegar a mãe e vai sair, foi o que rolou. Eu achei que ia ser a história do pai indo atrás dele, mas eu lembrei que lá na ilha eles não permitem você ir atrás de ninguém. Então, mano, bem legal. Tem uma participação aqui do Ralph Fiennes que é muito boa. Na minha visão, ela é até um pouco tardia. Ela podia ter entrado antes, mas é muito legal. E eu gosto bastante da jornada que todos esses personagens vão viver ao longo da trama. Olha isso, mano. Doido. Eu acho bacana como esse filme ele tem esse lance de sobrevivência, um filme tenso, de correria, que já tinha nos outros Extermínios, mas aqui ele tem essa parada também do texto, de entender os personagens, de como é que eles estão nesse mundo pós-apocalíptico, como é que eles lidam com seus problemas, eles estão isolados, eles não têm ajuda dos outros, então como é que eles lidam com essa situação, sabe? O personagem da mãe, pra mim, ele é muito importante justamente por isso, porque ela tem uma condição ali que é muito importante na trama, né? Não quero dar spoilers do que é e tal, e como é que funciona isso, mas ela vai se conectar com um contexto que eles vivem também. E eu acho muito, muito bom. É uma sacada que eu não sei se alguém já teve na história dos filmes de zumbi e tal, mas é muito legal pensar que, tipo assim, o zumbi é esse ser humano degradado, né, que é extremamente violento e ataca os outros, né, então eles têm que se proteger disso. E como é que isso pode criar correlações com outras coisas que a gente tem na nossa realidade. Cara, eu achei esse filme muito, muito inteligente nisso. Tem vários temas que ele faz, várias coisas novas que ele traz pro gênero de zumbis. Então, assim, ele é um filme de sobrevivência, mas ele também é um filme de contexto, né. E além disso, é um filme que consegue fazer o infectado assustador. É, né? Porque a gente vê muito infectado por toda parte. E aqui nesse filme eles de fato são uma ameaça. Então o filme tem várias cenas que, na minha opinião, são bastante tensas. Elas são agoniantes de ser assistidas, porque você realmente percebe que tem uma situação de perigo real rolando ali. Então o filme traz esses momentos, tem cenas de correria, né? Porque Extermínio é isso, ele ficou muito famoso por ser o filme dos zumbis que correm. E vou dizer uma coisa, ele utiliza muito bem esses zumbis que correm aqui, porque vai ter cena de correria que vai deixar você na ponta da cadeira, assim, você vai ficar pensando, caraca, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai me matar, sai daqui. Então ele também consegue chegar nesse nível de transmitir o horror no sentido mais puro da palavra aí, de você realmente achar que as coisas vão dar errado pros protagonistas e pros personagens principais. Tem muitos tipos de mortes. É Baby Mori. Alguns são melhores do que outros. Cara, eu gostei muito desse filme, ele tem uma questão no final ali que é meio bizarra, que me gerou sei lá, os últimos 2, 3 minutos do filme tem uma coisa que acontece que parece que não tava no filme. Exatamente. Lá, parece que do nada aconteceu uma tragédia ali. Foi isso que eu falei, e eu não gostei. Achei muito viajada com esse cara, mano, no final ali, tá ligado? Quem da Barbie vira mortal, zoando no apocalipse zumbi, tipo, tirou pra mim muita seriedade que eu tava do filme, fraga. Pra mim parece que do nada, pô, mano, que porra é essa? Virou um filme de zoeira, um filme de todo mundo em pânico da vida. E tiveram que mudar tudo e virou outro filme, tá ligado? É muito estranho. Mas ao mesmo tempo, não é algo que me tira dele, porque o que foi construído é tão bom, a jornada é tão interessante que... Não fez eu odiar o filme, esse final. Mas, como eu disse, me tirou da imersão que eu tava do filme, fraga. Porque eu fiquei, mano, que porra é essa, cara? Eu tava numa imersão, tava muito bom, tava o filho ali, o pai lendo a carta dele, tava muito bom, cara. Aqui final eu falei, mano, que porra é essa, velho? Não chega a atrapalhar pra mim, sabe? Eu diria que os últimos 2 minutos desse filme são uma das coisas... Por isso que eu não dou 10, sabe? Porque o 9 ali foi de um filme muito bom, que valeu a pena assistir, que se eu pudesse perder a memória pra assistir de novo, eu acharia muito legal, assistiria de novo.
Então, por isso não dou um 10, cara. Um 9, 8,5 tá ótimo. Mais idiotas que eu já vi dentro de um filme de terror, assim, eu acho que é uma quebra de tom muito brusca. Sim. O filme até então ele era de um jeito, e nos últimos 2 minutinhos, 1 minuto e meio, sei lá, ele traz uma parada muito diferente, em um tom totalmente oposto do que ele apresentou. Então é uma quebra muito grande. Pra mim é um ponto negativo do filme, né? Acho que tem gente que talvez se divirta e tudo mais. Eu achei só idiota mesmo, mas depois eu descobri que isso também tem a ver com algumas continuações, com desenvolvimento de spin-offs dentro do universo. Enfim, eles queriam enfiar isso aqui nesse filme pra gente já ter essa apresentação do que vai rolar talvez a seguir. Eu acho que é um ponto negativo, mas pra mim também não estraga a experiência, porque realmente ela é um rabicho. Eu acho, inclusive, que se encaixaria como uma cena pós-crédito, porque não precisava, simplesmente não precisava existir isso aqui no filme, entendeu? Mas não é algo que atrapalhou a minha experiência. Só acho importante a gente mencionar que é muito besta. Não entendi nada. Que eu falei, não chega a me incomodar, eu sei lá, é porque eu gostei dentro da jornada. Pra mim esse filme aqui é um nota 9, tá? Achei muito bom mesmo. Tem uma outra questão que eu acho que dá pra levar em consideração, que é pouquíssima coisa. A jornada, ela é muito enxuta também, não é um filme que se perde em textos desnecessários, em jornadas inúteis, não, tudo tem um propósito, tudo agrega, tem emoção. Achei estranho também, mas aí é a distância, né? Tem terror, tem uma cena envolvendo Ralph Fiennes, Aquele, o pai dele, um dia já deu pra ver a fogueira, viu que parecia que não estava tão longe, mas a jornada com ele com a mãe dele parece que foi uma semana para os caras chegar lá. Eu falei, porra, é o mesmo caminho que ele, o pai dele, cara. Mãe, o guri, cara, achei muito foda mesmo. Cara, eu gostei muito do filme, muito mesmo. Eu também gostei muito do filme, pra mim é uma nota 8,5. Acho que a jornada é muito boa, as cenas de tensão são ótimas também. Ele tem um ou outro ponto que me incomoda um pouquinho, comigo. E agora com spoilers talvez a gente possa falar sobre isso, mas não é nada que vá afetar a experiência. Gostei muito do filme, pra mim, 8,5. Hoje é um dia glorioso. O dia do julgamento. Sim, meus filhos! Meio viajado, mas ok. Spoilers agora, né? Um território aqui, é uma bizarrice. O final é muito doido mesmo, assim, é uma coisa, parece os Power Rangers batalhando ao som de uma música muito doida. E parece que é sacanagem, né? Parece que o Guri tá alucinando e ele vai descobrir que aquilo era tudo uma piada. Mas sei lá por que isso acontece. Que nem o Léo falou, tem um lance das continuações, talvez era pra deixar as pessoas instigadas, mas pra mim é uma quebra de tom, na real, né? Pra mim é o pior ponto do filme. O ponto mais baixo dele é o seu final. E é bizarro, porque assim, cara, é 1 minutinho e meio. Se esse filme terminasse com o garoto correndo dos infectados, fechou ali. Cara, tava top, tava perfeito, entendeu? Mas eles tiveram que botar os Power Rangers no final. Talvez isso no futuro faça sentido, mas pra mim aqui não fez sentido algum. Eu achei muito idiota. E eu vi o cinema inteiro achando idiota. Isso foi muito engraçado, entendeu? Porque tava todo mundo muito investido na jornada, só que ao mesmo tempo, quando chegou o final, todo mundo terminou o filme tipo assim, caraca. Se olhando, né? O que foi isso aqui? Tinha gente que na sala que eu tava rindo. Eu não ri, não. Falei, meu Deus do céu. Eu e meu irmão, só, meu Deus do céu. No final do filme aí acabou, né? Todo mundo bateu palma. Eu nem bati palma. Falei, tá bom. A gente acabou de assistir, sabe? Eu acho que ele dá uma estragada ali naquele final que ia ser, tipo, muito pesado e no fim das contas não é. Mas assim, esse é o risco que eu acho que um Danny Boyle da vida corre. Porque ele é um cara, tipo assim, meio gênio maluco, tá ligado? Ele inventa umas paradas que ele traz pros filmes e ele investe nisso e tem muita coisa que ele traz. Mas esse bagulho, mano, é clichê. Quantas vezes a gente já não viu isso? Esses caras Power Rangers saem pulando, dançando, batendo em tudo quanto é filme ou série de zumbi. Tem pra caralho. Que pra mim é realmente genial, tá ligado? São coisas realmente diferentes, chamam a atenção, diferenciam um filme dele dos outros. Aí às vezes pode acabar caindo nessa seara de ser muito bizarro. Mas aqui, por exemplo, tem um conceito muito foda, que a mãe tem câncer. E isso acaba fazendo com que a mente dela não funcione mais como era antigamente. Então ela vai perdendo ali as memórias dela, ela vai se confundindo, ela vai virando tipo um zumbi, tá ligado? E eu achei tão genial os caras terem associado isso a um filme de zumbi também, tá ligado? Como o filho vai perdendo a mãe aos poucos, que é um detalhe de roteiro, de percepção de personagem, que é uma parada realmente diferente, né? Acho que ele também tem outros pontos, assim, que são interessantes. Por exemplo, o fato de a mãe zumbi ter uma filha que não está zumbificada, pois a placenta é essa bolsa que protege uma criança de uma maneira integral, sabe? Então acho que ele tem alguns conceitos legais, muito mais interessantes, por exemplo, do que lá no Madrugada dos Mortos a gente vê o zumbi dando luz a um bebê zumbi. Acho que aqui a gente tem uma abordagem mais inteligente disso.
Apesar de, dali em diante, eu questionar como eles mantêm essa criança viva, né? Pra mim é meio absurdo. Acho que é porque eu tive uma filha recentemente, então eu assisto isso e eu me desinvisto um pouco da história, porque eu falo assim, cara, essa criança teria morrido e muito antes disso, entendeu? Eles vão levando a criança pra cima e pra baixo, a criança pra tudo que é lado, a criança não chora, a criança não come. Então são coisas que me pegam um pouco, porque eu assisto e falo assim, cara, isso é muito irreal pra mim. Aliás, ainda nessa parte do bebê, eu vi que teve muita gente que se incomodou com a cena do parto, né? Porque a gente tem ali uma humana meio que se conectando com uma infectada, meio que revivendo talvez um lado humano dela, as duas estão juntas ali. Eu vi que teve uma galera que não aceitou essa cena. Não foi uma coisa que me incomodou, tá? Mas eu notei que muita gente ficou sim incomodada com esse momento específico. Caraca, tem coisas que são meio abstratas, assim, né? Tipo, tem o Ralph Fiennes, ele faz um médico, então ele manipula ali toxinas que fazem a pessoa ficar dormente, imóvel e tudo mais. Então é meio que assim, não estalar de dedos, parece que são mais ferramentas do roteiro pra poder apresentar conceitos, sabe? Você não pode muito pensar na parte lógica, porque você não quebra uma coisa aqui ou ali. Mas eu acho genial pelas ideias, entendeu? Por trazer ideias novas. Porque, cara, filme de zumbi, mano, tem tantos. E são tantas séries, filmes, jogos. Tem tanta mídia de zumbi que é muito difícil fazer algo novo nisso, tá ligado? É muito difícil fazer alguma coisa com uma personalidade. Eu acho que esse filme aqui tem personalidade, por isso que pra mim ele foi tão legal. Foi uma experiência muito boa e eu acho que ele fecha essa trilogia muito bem, sabe? É uma trilogia redondinha, legal demais. Então, na minha opinião, é um filme que vale muito a pena ser assistido. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta a sua opinião sobre esse filme. Quero saber se você já viu, se não viu, comenta aqui embaixo. Esse filme está dividindo opiniões, tá? E não esquece de também conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas. Mas é isso, galera. Já até falei, né, tudo que eu achei do filme. Gostei. Dou um 8,5, 9 ali. Fraga, minha nota ficou por aí. Vou colocar um 8,8 aí, ó, que fica na média. Vamos dizer assim, né? Então, é isso. Um bom filme. Quem não viu, eu recomendo muito, cara. Vale a pena. O Piuí, eles têm... Caso você não tenha tempo, igual eu, né? Eu dei uma avisada ali rapidinho, só para relembrar o primeiro e o segundo filme. Eles têm aí no canal deles, né? Tipo, a saga Extermínio 1 e o 2. Eles analisando e resumindo. Compensa se assistir, depois vai assistir o filme. Não, um filme bem bom. Traz um tom sério, como eu falei, traz aquela agonia. Tem umas partes de comédia bem legal. Do cara lá do exército lá. Eu ri pra caralho nas horas que ele vem, faz as piadinhas dele. Sansão bolado, parecendo parecendo o capiroto lá de Dante Inferno, com a piroca batendo no joelho, 3 pernas, por isso que corre rápido, meu irmão falando, meu irmão zoando. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse react. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, lhe agradeço. Até a próxima e falou!